Olá, moçada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar continuidade a esse sistema mega, hiper, super importante que é o respiratório. É isso aí. Na aula passada a gente falou sobre a anatomia desse sistema. Tratamos dos órgãos que fazem parte desse sistema respiratório e o funcionamento desses órgãos. Hoje nós vamos falar especificamente da fisiologia da respiração. Como que acontece a respiração propriamente dita? Esse processo tão importante que é vital à sobrevivência de todos. Então, respira fundo, é força na peruca e bora lá entender o funcionamento da respiração. Então a gente fala que a respiração ela é dividida de forma didática em 3 etapas. A primeira etapa ela é chamada de ventilação pulmonar, a segunda de respiração pulmonar ou hematose pulmonar e a terceira respiração tecidual ou hematose celular. Então até o nome já nos dá uma ideia do que acontece nessas etapas, não é verdade? Olha lá, ventilação pulmonar lembra vento, né? Vento lembra gás. Então tem a ver com entrada e saída de gás. Na onde? No pulmão. Respiração pulmonar ou hematose pulmonar. Então lembram lá? Nós vimos na primeira aula que hematose são as trocas gasosas. Então se é troca gasosa pulmonar, é a troca gasosa que acontece lá dentro dos pulmões. E respiração tecidual ou hematose celular, olha aí de novo, hematose, trocas gasosas que acontecem ao nível celular. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas 3 etapas mega importantes para a respiração. Né? Dá vontade de ter um desse, né? Senhor amado! Mas fiquem calmos que é bem tranquilo. Então, primeira etapa, ventilação pulmonar. Como a Pro falou, na ventilação pulmonar tem a ver com entrada e saída de gases. Seria o movimento de entrada e saída de gases do pulmão, assim como as trocas de gases que acontecem ali entre os alvéolos e o ar. Mas aí a gente se pergunta, né? Como que vai entrar esse gás que está aí no meio externo no interior do nosso corpício, lá para o pulmão? Como que acontece essa inspiração, essa expiração? Bom, moçada, essa entrada de gás do meio externo para o interior se deve a movimentos de contração e relaxamento de músculos mega hiper importantes que são relacionados com os movimentos respiratórios. São eles, esses músculos que estão aqui entre as costelinhas, por isso que eles são chamados de músculos intercostais, entre costelas, e aquele músculo que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, que é exclusividade dos mamíferos, que seria esse músculo diafragma, que está aqui embaixo do pulmão. Então, para que a gente consiga inspirar, ou seja, para a entrada desse gás, desse ar que está lá no meio externo para o interior, passando pelas vias respiratórias e chegando lá na nossa porção respiratória, que é o pulmão, esses músculos intercostais, eles vão se contrair. Com isso, a caixa torácica, ela sobe e vai para frente. E olha aí, se ela sobe e vai para frente, o que acontece? Aumenta o espaço. Pois é, moçada. Da mesma forma, esse musculinho aqui, o diafragma, ele também vai se contrair e ele vai para baixo, aumentando ainda mais o volume interno da caixa torácica. Com isso, a pressão que está ali dentro da caixa torácica, ela se torna menor que a pressão do meio. E olha aí, pressões diferentes que acontecem, tenta equilibrar, não é verdade? E para equilibrar, o que tem que acontecer? Vai da onde tem mais para onde tem menos. Como fora a pressão está maior, a tendência é de que o gás ele vá do meio externo, onde a pressão é maior, para o
meio interno, onde a pressão é menor. E com isso a gente está, ó, inspirando, entrando o gazinho, entrando o oxigênio e indo lá para o pulmão. Agora, quando esses músculos intercostais eles relaxam, eles vão fazer com que a costela desça. Da mesma forma, esse músculo diafragma, ele vai relaxar, ele vai subir e olha aí, reduz o volume da caixa torácica, aumentando com isso a pressão. Então a pressão interna agora, ela vai ficar maior do que no meio externo. E olha aí, diferença aí. O que acontece para equilibrar? A tendência é que vá sair o gás do meio interno para o exterior. Trata-se então de uma expiração. Então inspirou, por quê? Porque está contraindo os músculos. Aumenta o volume interno da caixa torácica, diminui a pressão externa do gás é maior, entra. Relaxou, relaxou geral, então desce costela, sobe diafragma, diminui o volume, aumenta a pressão. Então a pressão agora está maior no meio interno do que o externo. Para equilibrar, o que acontece? Saída, expirou. Olha que tudo, moçada. E a cada movimento de inspiração, olha aí, aumentou, expiração, reduziu o volume, nós temos o que a gente chama de movimento respiratório, beleza? Quando a pessoa ela está em repouso, ela realiza 12 a 15 movimentos respiratórios por minuto. Lembrando que o movimento respiratório é inspiração e expiração, fazendo circular cerca de 500 ml de ar pelo sistema respiratório, mas apenas 350 ml é que vai realmente lá para os alvéolos. Então esse movimento respiratório por minuto é o que a gente chama de frequência respiratória. Então em repouso a gente tende a fazer de 12 a 15 movimentos respiratórios por minuto. Agora, e se eu estiver numa atividade física lá, fazendo uma super mega maratona, será que essa frequência respiratória permanece constante, permanece 12 a 15 apenas? E aí, moçada? Pensa comigo. Ah, não, né? Ela tende a aumentar. Por que será que quando a pessoa tá lá correndo, ou dançando, ou fazendo alguma atividade física, a gente fica... né? Aumenta essa frequência respiratória. Isso acontece, moçada, porque a gente vai precisar de energia adicional. É isso aí, que vai ser suprida pela respiração celular, que como a gente falou lá na aula 1, a gente vai precisar, além do oxigênio que a gente está lá inspirando, a gente vai precisar também daquela, ó, glicose esperta. E como produto, nós vamos conseguir o tão amado e querido ATP, energia, só que acaba produzindo também dióxido de carbono. O volume máximo de ar que vai ser inalado e expelido em um movimento respiratório é chamado de capacidade vital, sendo que uma pessoa jovem, essa capacidade vital, ela está entre 4 e 5 litros. Mas essa capacidade vital não é a capacidade real dos pulmões. Porque mesmo que eu faça aquela expiração super mega forçada, mesmo assim, ainda vai ter um ar residual nos alvéolos, que fica em torno de 1,5 litros. Então, se não é possível expelir todo o ar que está nos pulmões, quer dizer que a capacidade que eles apresentam mais ar que a capacidade vital. Esse ar residual permanece nos alvéolos, impedindo que eles encolham e fechem, mantendo ininterruptas as trocas gasosas. E o ar nos alvéolos ele é renovado a cada inspiração. Então, só para dar aquele fechamento, essa ventilação pulmonar é justamente essa renovação de ar nos alvéolos a cada inspiração, bem como a entrada e saída de gases nos pulmões. Joinha? Partiu? Será
consegue ter um controle voluntário da respiração, vamos tirar a prova real. Então, ó, vocês vão aí do outro lado da telinha prender a respiração, contar no relógio quanto tempo vocês conseguem ficar sem respirar. Contando. Ui, chega. Difícil, né? Porque se vocês não forem aqui o Percy Jackson, filho do Poseidon, não dá, né? A gente não consegue ficar muito tempo sem respirar. A gente não tem um controle por muito tempo dessa respiração. Na maior parte do tempo, os movimentos respiratórios, eles vão ter um controle involuntário. Quem vai estar fazendo o controlinho desses movimentos respiratórios vão ser neurônios localizados em 2 centros respiratórios, que são eles: o bulbo e a ponte, sendo que o bulbo ele vai estar sendo responsável pelo controle dos movimentos de inspiração e expiração, enquanto que a ponte ela vai controlar a frequência e a profundidade da ventilação. Bom, então quando a concentração de oxigênio diminui, de dióxido de carbono aumenta e esse aumento da concentração acaba acarretando numa redução do pH, numa acidose, porque esse dióxido de carbono ele tende a se ligar à água e formar ácido carbônico. Isso faz com que os neurônios localizados aqui no bulbo enviem impulsos ao diafragma e também aos músculos intercostais para que eles se contraiam. E o que acontece quando o músculo intercostal se contrai? Diafragma se contrai. Olha aí, aumenta o volume da caixa torácica, reduz a pressão interna e ocorre a inspiração, entrada de gases. E quando isso acontece, independente se eu quero, eu não quero respirar, não quero inspirar, não adianta, a gente vai inspirar. É um controle involuntário que está acontecendo aí. Do mesmo modo, quando estamos em uma atividade física, os centros respiratórios enviam impulsos que vão ocasionar um aumento da frequência e intensidade dos movimentos respiratórios. E aí fica lá. Isso aí é bem bacana, porque vai aumentar a saída do dióxido de carbono e a entrada do oxigênio. Então, o controle pelo bulbo é feito através de receptores que vão detectar essas diferenças de concentração, tanto do oxigênio, como também do dióxido de carbono, como alterações nos níveis de pH. Então, por exemplo, se eu tenho uma alta concentração de oxigênio, vai reduzir a frequência respiratória. Se eu tenho uma alta concentração de dióxido de carbono, daí aumenta a frequência respiratória e assim por diante. São respostas que vão ser antagônicas. Os quimiorreceptores que vão estar lá presentes na carótida e também no bulbo, eles são mais sensíveis às variações de concentração de dióxido de carbono do que as de oxigênio. Beleza? Então, controle da respiração só até um certo tempo, porque depois não adianta. Vai ser involuntário mesmo. Beleza? That's great, it starts with an earth.